Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast aqui, Papers Update da AF Educação Médica, né? O nosso videocast aqui voltado à discussão dos artigos científicos mais relevantes recentemente publicados na área da psiquiatria. Esse videocast, pessoal, faz parte do nosso curso de atualização em psiquiatria da AFIA, né? Então, vocês que querem mais informações, né? Nossas redes aí estão disponíveis para vocês procurarem encontrar essas informações e virem aqui com a gente, né, e aprender aqui com a gente. Pessoal, hoje, né, vamos receber aqui a doutora Lorena Catarina Delsan. Doutora Lorena é professora aqui da AF Educação Médica, médica formada pela Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Tem doutorado em psiquiatria e psicologia pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutoranda também pela Unifesp. Doutora Lorena gentilmente aceitou nosso convite de estar aqui nesse videocast. Gostaria de agradecer, Lorena, de estar aqui com a gente e também comentar, né, como é importante a gente se manter atualizado e a dificuldade que a gente tem no dia a dia, né, às vezes de conseguir as informações. Como que é isso para você, né? No dia a dia, a gente ficar atualizado exige uma dedicação super grande, né? Sem Bem-vinda, dúvida. bem-vinda. Opa, obrigada, viu, Marcelo? Primeiramente, obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui. Realmente, né, é extremamente importante a gente aí se manter atualizado, né? Tem muitas informações hoje em dia, muitos guidelines, né? Muitas vezes a gente não consegue ir em congressos, então essa ferramenta aí realmente vai ajudar muito na prática clínica dos nossos colegas, sem dúvida. A ideia é facilitar, né, Lorena? Você que está em casa, pessoal, a ideia da gente já fazer esse compilado, a gente já consegue fazer esse filtro para vocês e conseguir manter vocês atualizados com tempo curto ali de dedicação na rotina semanal, que a gente sabe que é super corrida, né? Então vamos iniciar os trabalhos aqui, doutora Lorena. O primeiro artigo que a gente vai discutir, o artigo já está em tela aí para vocês, pessoal, é Association Between Physical Activity and Risk of Depression, a Systematic Review and Meta-Analysis. Esse artigo foi publicado no JAMA, né, JAMA Psiquiatria, ano de 2022, mas um artigo que deu muito o que falar, né, um artigo que ainda é usado aí para nortear algumas condutas e algumas orientações, e até por isso que a gente resolveu trazer aqui para vocês. Instituições principais aí envolvidas nesse artigo: Universidade de Cambridge, Queen's University na Irlanda do Norte, a Universidade Federal de Santa Maria aqui no Brasil, Universidade de Edimburgo na Escócia e a Universidade de Sydney na Austrália, né? Esse artigo ele fez uma revisão sistemática, uma meta-análise até 2020, né? Então vamos bater um papo sobre ele, doutora Lorena? Opa, pode sem iniciar dúvida. Aí, a gente vai vendo os pontos principais. Excelente, então. Então, gente, vamos em tela agora aqui com os slides, vamos começar a nossa apresentação. Então, como o Dr. Marcelo comentou, né, é um artigo muito interessante aqui do JAMA, e a gente vai falar sobre, então, os exercícios físicos e depressão. Então, a gente sabe, né, depressão é uma das doenças mais prevalentes do mundo, que levam aí muita perda, né, na qualidade de vida das pessoas, né, inclusive também levando aí, né, mortalidade precoce também desse indivíduo. E a gente sabe, né, que existe essa questão do exercício físico com uma mudança, né, a melhora do prognóstico dos sintomas depressivos, né, também uma redução desses sintomas depressivos. Entretanto, muitos estudos, né, exploraram isso, porém não a quantidade, né, digamos assim, né, a relação de dose e resposta, né, do exercício físico para ter uma melhora dos sintomas depressivos. Então, esse foi um estudo aí relevante justamente para explorar esse nicho que estava faltando, né, que era a dose e resposta, ao quanto de exercício, digamos assim, que a gente precisaria saber. Né? Então, a gente aí fez essa avaliação, né, nesse estudo que foi visto, muito interessante, que então, né, avaliar aí uma meta-análise, uma revisão sistemática, então um estudo muito robusto, né, para ver aí a diferenças, né, as diferentes quantidades de atividade física, como elas se associam ao risco, né, da depressão, isso é como um fator protetor, né, como melhorando os sintomas depressivos. Então, a gente tem na metodologia do nosso artigo, né, como o artigo foi feito,
muito, né? Então, é uma revisão sistemática, é uma meta-análise, então ela é, né, algo que traz para nós de grande peso robusto de informações. Então, não é simplesmente... É o topo da pirâmide, né, Lorena? Pirâmide, né? Não é assim um relato de caso, não é um ensaio clínico, né? Então, para os colegas que não estão aí muito por dentro da questão, né, dos artigos científicos, a gente sabe que é o que tem de melhor, né, de dados mais robustos. Então, aí foi uma meta-análise de 15 estudos, né? Olha, um monte de participantes, quase 200 mil pessoas, né, que fizeram parte desse estudo. E a gente percebeu, né, que os critérios de inclusão, né, que a gente acabou, que foram avaliados, né, então mais de 3 mil participantes de mais de 18 anos foram incluídos no estudo e eles foram acompanhados por um tempo de 3 anos, né, então assim, é um tempo muito grande também. E o desfecho, né, que a gente vai ver, que seria a ideia, né, do artigo, seria a ocorrência, né, de depressão maior, que a gente vai ver em relação aí a entrevistas clínicas, dados de registros e os sintomas depressivos também, que foram avaliados por escalas, né? E foram feitas as análises estatísticas necessárias, que a gente vai comentar um pouquinho para frente quais foram os resultados. Acho que é importante, né, Lorena, apontar que são estudos grandes, pessoal, então estudos aí com mais de 3 mil participantes, então não foi qualquer estudo, mesmo que duplo cego, randomizado, né? Não é qualquer estudo que entrou nessa revisão, nessa meta-análise. Foram estudos robustos e grandes, né? E acho que isso é importante a gente pontuar. Então, isso que seria também interessante, né, Marcelo, é o seguinte, quanto é de atividade física, né? Fica meio difícil a gente entender assim, eu faço mais, menos, quanto é que é a atividade física. Então, eles acabaram padronizando nessa medida chamada Marginal Metabolic Equivalent of Task Hours per Week. Seria o quê? Uma ideia na quantidade de taxa metabólica que uma pessoa poderia gastar, né, por semana em cima de uma atividade física em relação à sua taxa basal, né, do nível de repouso. Então, por exemplo, 3,5 mMETs, né, seria uma atividade física moderada. Então, por exemplo, uma caminhada rápida, né, não é uma caminhada mais lenta. 7 mMET seria uma atividade mais extenuante, uma corrida, por exemplo, né? Então, isso tentou padronizar qual que seria, né, uma atividade física para cada artigo que foi selecionado. Isso é uma das grandes vantagens, pessoal, desse artigo, né? Então, de conseguir uma medida padronizada para conseguir avaliar estudos que avaliaram atividades físicas diferentes, né? Então, esse foi algo muito comentado ali no artigo, foi isso, né? Dessa vantagem dele de padronizar esses achados e conseguir compilar isso de uma forma equiparável, né, entre os estudos. É que isso que é o que dá força ao artigo, realmente, né? Não adianta a gente fazer medidas aleatórias, heterogêneas, que aí a gente não vai ter um peso estatístico forte. Então, dos dados que nós vimos, então, né, foram analisados aí 15 estudos, né, como eu comentei, com mais de 200 mil pessoas, quase 200 mil pessoas, né, e também esses pacientes, né, aí foram um total aí de, 2.110.000, né, anos pessoa de acompanhamentos, né, foram vistos também, né, quase 30 mil casos de incidentes de depressão, né, e também algo que depois vai ser visto um pouco nas limitações do artigo, né, foram vistos mais em países de alta renda, tá? E também mais em mulheres. Mas são dados que a gente também pode pensar, né, em replicar também para os nossos pacientes aqui no Brasil. E nos resultados, então, pensando em relação, né, entre a atividade física e a depressão, então foi visto, né, algo muito interessante, essa associação inversa, isso é, né, quanto mais atividade física o indivíduo faz, né, menor o risco de depressão. E o mais interessante que é especialmente nos níveis mais baixos de atividade, porque antes sempre era visto, né, o paciente tem que correr, o paciente tem que fazer uma atividade moderada, aqueles 150 minutos por semana, né, que a pessoa tem que fazer, 150 minutos não, né, por semana, perdão, é isso mesmo, né, e aí o paciente já se desanima, porque imagina, o paciente é depressivo, o paciente As coisas já não estão fáceis, já não tão fáceis, já é sedentário, né, pela própria doença faz com que o paciente não consiga sair da cama, por exemplo, aí vai falar para ele, tem que fazer uma atividade moderada ou extenuante, a pessoa não vai fazer,
fazer. Sim. Então, muitas vezes, falar para a pessoa, faz uma andada no quarteirão, né, que não soe, Sim. pelo menos vai criando o hábito, e isso realmente a gente foi visto nesse estudo, que é o bonito do estudo, que é isso, né, que mesmo atividades físicas leves, elas fazem a diferença. E o mais interessante é que é justamente isso. A pessoa que não faz nada, que sai do sedentarismo para a atividade física, ele tem mais benefícios do que uma atividade mais extenuante. Isso é super né? importante, Lorena. Pessoal, não sei se vocês se atentaram, mas o importante é sair do sedentarismo, né? Esse estudo está avaliando o risco para depressão, né? Então, existe também a indicação de atividade física, né? Mudança de estilo de vida para aquele paciente com depressão, e esse estudo conseguiu pontuar, olha, o risco também diminui. Então, aquela pessoa que é fisicamente ativa, né? E tem alguns parâmetros para isso, tem um risco menor de adoecer. Então, é importante isso dar um embasamento para a gente até nas orientações, não só de tratamento de doença, mas de prevenção em saúde mental, né? Isso não só a gente como psiquiatra, né, Lorena, mas qualquer médico, né? É importante a gente ter esse entendimento e com embasamento científico, não é só aquela visão geral de que, olha, fazer exercício faz bem para a saúde. O que a gente está mostrando aqui para vocês são os dados que corroboram isso, né? Essa ideia geral. Isso é muito importante porque, né, faz parte das nossas diretrizes de tratamento de transtornos depressivos a implementação de mudanças de estilo de vida nesse paciente, inclusive casos moderados, leves, né, moderados de depressão, especialmente os leves, né, você pode simplesmente tratar com mudanças de estilo de vida, inclusive fazendo uso, né, da atividade física. Então, a implementação dessas rotinas de mudanças de hábitos, né, para uma vida saudável, incluindo atividade física, a gente vai ver uma melhora aí substancial do nosso paciente. E o interessante que foi visto que realmente, né, atividades mais extenuantes, de um nível de gasto maior, né, então mais do que 8,8 mMETs, né, por hora por semana, os benefícios eles adicionais, né, para uma melhora depressiva, eles diminuem, né, então quer dizer, o mais importante é sair do sedentarismo, sair, né, de fazer nada e começar a fazer algo, isso que é o mais interessante. E pensando aqui também, né, isso acaba influenciando no impacto populacional, né? Então, se todos os adultos fizessem ao menos, né, uma atividade de 8,8 METs por semana, horas por semana, que não seria uma atividade extenuante, a gente teria até uma redução de 11,5% de casos de depressão. Elas poderiam ser evitados nesse caso, né? E esses números também vão ser ainda maiores, né, para sintomas depressivos elevados, né, mais intensos. Então, isso demonstra realmente que a atividade física ela é essencial para o nosso paciente, né, e não precisa ser algo extenuante. Então, a gente tem que dar até mais esperança para o nosso paciente, é algo mais positivo realmente, para a gente trazer para a nossa prática clínica. É sair do sedentarismo, pessoal, isso que é importante aí para todo mundo, só para a gente frisar, né, Lorena? E a questão também que a gente tem que pensar, né, é a relação, né, da consistência dos resultados e dessa heterogeneidade, né, que a gente também vai ver. Então, por exemplo, né, esses achados que nós vimos, né, eles vão ser aí consistentes tanto para uma depressão diagnosticada de uma maneira clínica, quanto para os sintomas depressivos, tá, que estão vistos por escalas, tá? Então, a gente vai poder ver isso tanto na prática quantitativa quanto qualitativa, digamos assim, né? E aí a gente percebe, como eu comentei, né? O mais importante é a pessoa sair do sedentarismo. E aí até faz uma frase interessante, né? Mesmo com pouca atividade física, o importante é se movimentar. Tá? Então, se movimentar, que a gente vai ter aí, né, algo positivo para o nosso paciente. Então, a gente viu realmente que houve uma variação aí significativa entre os estudos, tá? Mas nenhuma característica específica. Então, por exemplo, sexo, tipo de avaliação, duração, tá? Explicou totalmente essa variação. Então, não quer dizer o quê? É porque é uma mulher que vai se beneficiar mais e sai do sedentarismo e fazer atividade física, é um idoso, é um jovem. Não teve especificação de um grupo, né, determinado. Então foram eliminados os confundidores, né, pessoal? Isso é um rigor estatístico aí que o estudo tomou para garantir que não existia nenhum confundidor influenciando nesses resultados principais. E a gente traz, então, nossa conclusão prática dos nossos resultados, né? Então, mesmo pequenas quantidades de atividade física, como 1 hora de caminhada por semana, tá? Já reduz o risco de depressão.
né? Então, o maior benefício que a gente vai ver também na transição, então, da inatividade, do sedentarismo para qualquer atividade, né? As atividades aeróbicas, né? Especialmente, e mesmo abaixo das recomendações oficiais, né? A gente vai ter aí uma atividade física, vai reduzir, sim, né? Os sintomas depressivos. Então, isso é interessante porque, né, vai um pouco contra, né, os guias, os guidelines de sintomas de melhora, né, do tratamento da depressão, e a gente dá aí algo mais positivo para o nosso paciente também. Então, pouca atividade já é benéfico. E aí a gente finaliza nesse artigo com a nossa discussão, né, confirmando os benefícios. Então essa foi realmente a primeira meta-análise a quantificar diretamente essa relação de dose e resposta da atividade física e a depressão, e mostrou que a maior parte dos benefícios ocorre então em níveis de atividade física menores, tá? Então, passar de nenhum exercício para 2 horas e meia de caminhada por semana, você já tem até uma redução de 25% de um risco de depressão. E atividades mais intensas vão trazer ganhos menores, né? Isso levando aí um pouco mais uma incerteza estatística. E isso implica também, obviamente, né, na saúde pública também. Então, qualquer aumento na atividade física vai trazer benefícios à saúde mental, e a gente tem que aí orientar, né, o nosso profissional de saúde, o nosso colega, muitas vezes na atenção primária, né, que tem também, ou qualquer outro colega de outras especialidades, não precisa ser psiquiatria, né, a motivar nossos pacientes que são aí sedentários, né, que eles possam atingir, né, metas de exercícios físicos que não necessariamente metas dos guidelines de 150 minutos por semana, que seria mais intensos. Então, a mensagem fica: melhor pouco do que nada. Isso até para a gente conseguir trazer um conforto, né, Lorena? Às vezes para as pessoas é angustiante isso, né? Às vezes a pessoa está instruída e entende, poxa, eu tenho que fazer atividade física, mas eu não consigo, né? Por 1001 motivos, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que isso é tranquilo encaixar na rotina, dependendo ali do paciente que a gente está atendendo, ou o paciente trabalha até muito tarde, acorda muito cedo, ou fica muito tempo no trânsito, né? Às vezes a pessoa gasta ali 2 horas de deslocamento para ir, para voltar. Em São Paulo, em grandes capitais, isso é muito comum, né, Lorena? Isso torna uma angústia também para aquele paciente, que pode até aumentar a resistência a qualquer tipo de atividade física, né? Como se fosse uma autocobrança muito forte. E a gente tem que ter um cuidado, pessoal, de como a gente coloca isso para o nosso paciente como médico, né? Senão a gente vira meio que um professor cobrando lição de casa, né? E isso não vai ajudar a motivar aquele paciente a conseguir efetivamente transformar alguma coisa na vida dele, né? Mudar algum comportamento. Então, essa mensagem da gente tentar fazer algo de atividade física, isso já consegue diminuir bastante, eu acho, a resistência ou até as demandas daquele paciente em relação a valores ideais, né? De atividade física ou algo do tipo. Então, achei muito legal, Lorena, aquilo. Melhor pouco do que nada, né? Melhor algo do que nada. Melhor algo do que nada, né? E tem algumas hipóteses que poderiam estar relacionadas a isso, né? Então, por exemplo, mecanismos biológicos de liberação de endorfinas, né? De endocannabinoides, né? Levando aí um prazer durante a atividade física. Também questões psicossociais, né, Marcelo? Então, por exemplo, a melhora da autoestima, da imagem corporal. Estar né? com outras pessoas, Estar com outras pessoas, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela está isolada socialmente, ela não consegue sair de casa, não tem uma rede de apoio. Então, muitas vezes, durante a atividade física, ela consegue ter essa interação social, né? E, obviamente, a gente também tem as questões do próprio espaço. Então, por exemplo, o espaço da cidade, né? Espaços verdes aí melhoram, trazem um benefício extra, né? A mesma coisa também que poluição sonora e uma pobreza urbana também pode reduzir, né, esses ganhos. E a gente tem, como eu comentei, né, para finalizar nossas limitações um pouco do estudo, né, então a gente tem aí especialmente nessa alta heterogeneidade de alguns estudos, né, devido aí a algumas diferenças metodológicas, um alto reporte em alguns estudos também de atividades físicas, né, pouca representatividade, como eu comentei, então geralmente são países, né, ricos, não foram incluídos países de baixa renda, e também, né, eu tenho um efeito menor aí em estudos com segmentos longos, né, também existe essa questão do tempo. E aí, o próximo passo,
né, a gente tem aí estudos que utilizam esse acelerômetros, né, para aí a mensuração objetiva da atividade física seria muito interessante, incluir, né, outros povos, outros países e também investigar outros mecanismos biológicos, né, e moduladores ambientais também. Isso também é interessante, né, o psíquico sendo influenciado pelo ambiente, né, isso que também é muito bacana, que a gente tem que trazer também para no dia a dia, né. E também fazer aí, né, análises longitudinais, né, com medidas repetitivas da atividade física ao longo do tempo, também aí é essencial para a gente pensar fazendo, então, algo mais distante. Então, concluindo, né, pequenos aumentos na atividade física já reduzem o risco de depressão. A maior redução ocorre ao sair do sedentarismo, então qualquer atividade física está valendo, né? Não há benefício adicional claro para volumes muito altos de exercício, então não precisa falar para nenhum paciente sair correndo 10 km por dia, os pacientes vão ficar contentes com essa informação. Tirar um peso, né? Tirar um peso, né? E 1 em cada 9 casos de depressão poderia ser evitado se todos seguissem uma recomendação mínima de atividade física. Então, eu acho que isso que sai dessa lição, desse artigo, né? Fazer com que nossos pacientes se movimentem. O pouco já é muito. É isso, pessoal. Aqui termina o nosso conteúdo aqui destinado para o YouTube, né? A gente vai continuar agora na nossa plataforma do curso de atualização em psiquiatria. Vamos agora discutir declínio cognitivo, técnicas de neuromodulação para diminuir essa velocidade de declínio no comprometimento cognitivo leve, no episódio depressivo e também efetividade de antipsicóticos na prevenção de novos episódios psicóticos em pacientes já com história de primeiro surto psicótico, né? Então, se você se interessou por algum desses temas, convido vocês para o nosso curso de atualização em psiquiatria e nos vemos lá na plataforma.